A tua prioridade agora é Deus. Então vamos fazer esse exercício de fé agora. Unidos, protegidos e conduzidos pela Santíssima Trindade. Deus abençoe o Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Espírito Santo de Deus, esse momento é teu, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, conduzir esse momento de oração. Vem, Espírito Santo, preparar a nossa fé para que ela seja ainda mais fervorosa, para que a nossa fé seja cada dia mais sustentada pelo teu amor, Senhor. Senhor, vem colocar em nós toda a unção para que nós possamos enxergar as nossas capacidades, que possamos enxergar que o Senhor nos capacita a cada dia para que nós possamos ter autoridade diante de todos os desafios de nossa vida. Vem, Espírito Santo, capacitar esse momento de oração. Vem, Espírito Santo, dar esse entendimento de fé para cada um que vai chegando agora conosco, no Instagram, no Facebook, cada um que vai se colocando à sua disposição, Senhor. Cada filho teu, cada filha, Senhor, que necessita do teu socorro. Hoje é o dia que nós vamos trabalhar a visão de fé. E o Evangelho de hoje, então, chega nesse momento, pela unção do Espírito Santo, para te encontrar, para me encontrar, do jeito que nós estamos. E é assim que o Senhor quer, dispostos. O Senhor não quer pessoas que têm autoconhecimento. O Senhor não quer pessoas que decorem os versículos bíblicos. O Senhor quer pessoas dispostas. Se você está disposto a ter uma fé maior, se você está disposto a tomar as atitudes que Deus quer que você tome na sua vida, é isso que Deus precisa. Esteja disposto nesses 20, 30 minutos que nós vamos refletir o Evangelho de hoje. O Senhor quer pessoas dispostas para que a graça aconteça. Amém? Então hoje nós vamos refletir o Evangelho de Mateus. O capítulo é 11, os versículos 25 a 27. Pequenininho, mas grande. Mateus 11, 25 a 27. E assim diz a poderosa palavra do Senhor. Por aquele tempo, Jesus pronunciou estas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de hoje, nós vamos agora refletir, mergulhar. O Espírito Santo vai dar todo o entendimento. Que essa palavra venha te dar uma visão de fé. Que essa palavra te coloque de pé de novo. Que essa palavra te devolva a autoridade que Deus te deu quando te fez a imagem e semelhança dele. Que essa palavra venha tirar todos os medos que você enfrenta hoje. Que essa palavra venha tirar todos os meus medos. Que essa palavra venha romper as limitações. Deus nos fez ilimitados. O poder de Deus é ilimitado. E somos nós, por medo, por nos sentirmos pequenos demais, por nos sentirmos incapazes, que colocamos limite até no agir de Deus. Faz sentido isso, não faz? Quantas coisas que você não conseguiu avançar porque você mesmo identificou um limite. Você mesmo colocou um limite. Seja um milagre que você possa receber hoje. Se o teu limite for as palavras que você ouviu, que não tinha mais jeito, o Senhor vem dizer: Filho, eu vou te dar uma visão de fé hoje, que você não vai ver limite mais no meu agir. Rodrigo, meu grande irmão, Deus abençoe teu dia, que Deus dê essa fé cada vez mais ilimitada nessa graça. Cada um que vai chegando conosco aqui agora, que Deus está lhe dando uma fé ilimitada. E aqui a palavra vem dizer, Jesus bendizendo ao Pai. Jesus, aquele coração grato que nós falamos no episódio de ontem, a gente tem o coração agradecido a Deus. E aqui Jesus vem colocar em prática tudo que ele nos ensinou ontem. Ele agradece ao Senhor. Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequenos. Deus tem predileção pelos pequenos. Deus tem predileção pelos fracos, por aqueles que se acham fracos.
Deus tem predileção para as pessoas que todo mundo marginaliza. Deus tem predileção pelos pecadores. Deus tem predileção para aquelas pessoas que parece que todo mundo fala, ó, não tem mais jeito. Deus tem predileção pelos casos impossíveis. Aqui o Senhor vem dizer que escondeu as coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Então é agora que Deus encontra a mim e a você nesse evangelho. É agora que nós vamos começar a exercitar essa visão de fé na minha situação. Essa palavra agora, ela se faz presente em mim e você, na nossa realidade. Deus é tão fantástico que, olha só, o evangelho de hoje, da semana inteira, é o menor de todos. É de 25 a 27. São só 2 versículos para Deus nos ensinar as maravilhas que Ele pode realizar. Então Ele escolheu o menor versículo para falar de grandes coisas. Deus escolheu a mim, o menor, um pequeno na fé, um leigo, diante de tantos sábios, de tantos entendidos, para a gente fazer esse propósito do Evangelho de hoje. Mas é o Senhor quem faz, o Senhor quem age nos pequenos, o Senhor que age naqueles que ainda estão se capacitando. Esse propósito de anunciar a palavra de Deus é um meio que o Senhor escolheu para me capacitar. Eu estou no meio do curso do entendimento, estou no meio do curso do Senhor estar me formando a cada dia para anunciar a palavra de Deus, mas Ele quis escolher a mim para fazer isso publicamente. E o Senhor tem encontrado a tua vida por meio de um imperfeito, e são os imperfeitos que vão revelar Deus para a tua vida. Quantas vezes nós renegamos a palavra de Deus porque quem anunciou, quem é essa pessoa para falar disso para mim? Quantas vezes você chega para fazer um trabalho social e um morador de rua te dá a maior palavra de sabedoria que você precisava naquele dia? Você foi levar e você saiu cheio do Espírito Santo por aqueles que as pessoas marginalizam. Então eu não sei qual que é a situação que você se sente pequeno. Qual que é a situação que você se sente fraco hoje, fraca? O Senhor hoje vem dizer, você vai olhar diferente para essa situação. Você vai ter um exercício de um olhar do Espírito Santo, aquele que habita dentro de você. Primeira coisa, nós precisamos reconhecer todos os dias que, independente da nossa situação de erro, de pecado, de fracassos da vida, o Espírito Santo não nos abandona. E Ele, na palavra de Deus, diz que habita dentro de nós. O Espírito Santo escolheu morar dentro de um corpo imperfeito, dentro de um ser humano totalmente imperfeito, que todos os dias coloca os pés pelas mãos, que erra, que fala aquilo que não deveria ter falado, que escolhe os caminhos que o Senhor vem dizer que esse caminho não vai dar certo. É um caminho curto, é um caminho que estão te seduzindo, que estão plantando a ganância dentro de você, estão plantando a ganância dentro de mim, estão querendo resultados rápidos. Esse é um grande exercício da nossa fé, ter um discernimento diante dos resultados rápidos. E a nossa vida todos os dias é estimulada para ter um resultado rápido. A situação que você pode estar enfrentando e que eu posso estar enfrentando hoje pode ser a consequência de ter escolhido um caminho rápido, um caminho de solução rápida. Quantas pessoas que confiam totalmente a tua vida na hora do desespero nas pessoas que vão te levar para um caminho que não é o que o Senhor preparou para você, que não é o que o Senhor preparou para mim. Então o Senhor hoje vem dizer, a visão de fé que eu quero te dar, filho, independente de como você está, o meu Espírito Santo habita em você. Toma posse disso. Se você está indo no meio às dores, sabendo que a tua vida hoje, você por si só não consegue se levantar, o Senhor hoje vem dizer essa palavra. É a você que eu vou revelar as grandes coisas. É através dessa fraqueza que você sente hoje que eu vou fazer o extraordinário na sua vida. Porque eu preciso de você assim, não se achando forte diante das situações, não se achando autossuficiente. Quando o Senhor vem dizer que escondeste as coisas aos sábios, se você quer parar de caminhar num território seguro, é só você se achar autossuficiente. Se eu quiser começar
a estar vulnerável a todas as situações que podem aparecer de armadilhas, aparecer de frustrações, é só eu começar a me achar. É só achar que eu estou no domínio da minha vida. Eu tenho a responsabilidade da minha vida, mas o domínio e o controle sempre tem que ser de Deus. E é assim que as pessoas simples fazem. É assim que as pessoas pequenas fazem. É assim que as pessoas fracas fazem. Quando nós estamos nos nossos piores dias, São Paulo diz isso. São Paulo diz isso claramente. Quando eu estou fraco, é que eu sou forte. Porque quando eu estou forte, eu acho que eu não preciso mais do Senhor. Eu não consigo ouvir as palavras de Deus nessa intimidade. E hoje o Senhor vem trabalhar isso dentro de nós. Se você não consegue parar para ter um momento de oração com dedicação, como o Senhor vem nos pedir todos os dias, e como nós estamos fazendo isso juntos, nós estamos quebrando barreiras dentro de nós, de parar esses primeiros minutos do nosso dia para dedicar exclusivamente a ouvir a palavra de Deus. O Senhor quer que a gente tenha intimidade. Esse propósito nosso vai nos dar intimidade com o Senhor, porque é na intimidade com Deus que nós conseguimos ouvi-lo. É possível ouvir a voz de Deus? É. Se você não fez essa experiência ainda, peça para Deus o dom da fé nesse momento de oração. O dom da fé não é dado aos sábios. O dom da fé não é dado àqueles que ficam estudando, que já leram a Bíblia 3, 4 vezes de ponta a ponta. A palavra de hoje é clara. Olha aqui. Porque escondestes estas coisas aos sábios e aos entendidos, aos que estudam demais a palavra de Deus, mas não pede a intimidade do Senhor. E ainda, nessa palavra, ele vem nos revelar essa preciosidade que não foi dado aos sábios e aos entendidos, mas aos pequenos. Essa intimidade que o Senhor vem trabalhar dentro de mim, dentro de você hoje, é esse dom da fé que o Senhor quer hoje selar na tua história. Mas você precisa e eu preciso exercitar e pedir, Senhor, eu quero ter, Senhor, essa intimidade contigo. Senhor, vem falar no íntimo do meu coração, Senhor. Esse exercício da gente conversar, esse diálogo com Deus, sem a gente se sentir indigno por qualquer coisa que nós tenhamos passado, que passamos ou que estamos passando, mas se sentir merecedor por sermos filhos de Deus. E a gente precisa entender que o Senhor tem predileção pelos pequenos. Vamos parar para olhar. Se essa palavra ainda não fez sentido, diante das dores que você está, que eu estou hoje, dos medos que nós estamos passando, das nossas incredulidades, da nossa falta de autovalorização, de a gente não se achar digno, de a gente não se achar capaz, o Senhor hoje vai trazer para mim e para você pessoas que eram pequenas, pessoas que eram invisíveis e que Ele fez grandes pessoas na história da humanidade, na história do agir de Deus, que estão gravadas aqui, ó, na palavra do Senhor. Abraão, quando o Senhor chamou ele para ser o nosso pai da fé, quando o Senhor o elegeu, Abraão era a pessoa menos provável para poder ouvir a voz do Senhor e para poder colocar todas as vontades do Senhor para que isso se perpetuasse, para que se cumprisse a palavra de Deus. Abraão chegou a falar para Deus: Senhor, nesse lugar aqui diante de mim, isso não é impossível que isso aconteça. Mas o Senhor fez o Abraão o improvável. Abraão, uma das marcas que quando a gente lê o Antigo Testamento, o Abraão tinha medo. Abraão, toda vez que Deus passava para ele uma recomendação, toda vez que Deus falava com ele, ele tinha medo de realizar. Ele achava que ele não ia dar conta, porque ele se achava pequeno, ele se sentia incapaz. E Abraão foi tomado pela intimidade com Deus. Quanto mais Deus falava com Abraão, quanto mais Abraão parava para ouvir a Deus, mais Abraão se encorajava. E Abraão foi todos os dias num processo que Deus, foi um processo de Deus com Abraão.
Deus foi fazendo o processo. E é isso que Deus vem dizer. A tua vida, você está passando por um processo. Não tenha pressa que as soluções sejam rápidas. Porque as soluções que eternizam não são rápidas. Abraão é o nosso pai da fé. Abraão foi o escolhido para ser o patriarca daquele povo que não sabia para onde iam. Porque ele passou pelo processo do Senhor. O medo dele foi cada dia diminuindo mais. Todos os dias que Deus entrava nele, o medo saía. E é isso que Deus está falando para a gente hoje na visão de fé. Se você tem medo, se a sua situação hoje é de medo, de paralisia, ouça a essência da palavra que em Abraão fez todo sentido. Toda vez que Deus entra em você, o medo sai. Toda vez que Deus chega até dentro de você, esse medo vai diminuindo. Toda vez que Deus entra por meio do Evangelho de todos os dias em você, por isso que nós precisamos da palavra de Deus todos os dias. Porque todos os dias nós somos alimentados pelos medos do mundo. Todos os dias os meios de comunicação vêm dizer notícias que vêm todos os dias potencializar o medo. E todos os dias nós temos que potencializar Deus dentro da gente. Faz sentido? Então essa palavra hoje do Evangelho, você que está chegando agora, Deus vem dizer, Jesus dizendo, eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Se Abraão ainda não é o exemplo que o Senhor vem fecundar dentro de você, que você é capaz, de que você foi escolhido por Deus do jeito que você é, que tem uma força dentro de você, que é essa força que Deus hoje vai fazer você enxergar que ela existe, para você utilizar a força do Deus que habita dentro de você para sair dessa situação que você está, para que eu saia da situação que eu estou. Então vamos agora lembrar de Moisés. Moisés, quando Deus falou para ele, olha o que Deus falou para Moisés. Você vai até o faraó. Você vai ter com o faraó, você vai falar com o faraó que você vai tirar o povo do Egito. Você vai lá falar com o faraó e você vai tirar o povo do Egito. Diante daquela escravidão, diante do poder do faraó, Moisés tremeu. Moisés não falou, não é comigo não. Moisés foi escolhido por Deus com todas as suas limitações. E no momento que ele achava que qualquer outra pessoa muito mais sábia, qualquer outra pessoa muito mais influente, para você hoje chegar num faraó, naquela época para você chegar no faraó, você tinha que ter uma influência muito grande. E não era o caso de Moisés. Moisés, a vida dele foi colocada em risco desde quando ele nasceu. Quando mataram todos os meninos da época, Moisés não tinha expectativa nem de viver. Moisés foi levado pelas águas do Senhor. A vida de Moisés foi salva porque o Senhor conduziu aquele bebezinho pelas águas, pelo destino que Deus tinha já para a vida dele. E se você está se sentindo à deriva, se eu hoje estou me sentindo, qualquer pessoa que esteja hoje diante dessa reflexão do Evangelho, está se sentindo perdido na vida, fraco, o Senhor vem revelar hoje que Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito porque Deus habitou dentro dele e o encorajou e deu a sabedoria necessária. Deus escolheu um pequeno para enfrentar aquele que se achava grande. Eu não sei quais são as situações, ocasiões ou pessoas que parece que está gigante diante de você. Que parece que o faraó que te coloca medo, o Senhor hoje vem te colocar que você não precisa se sentir menor do que ninguém, porque Ele escolheu os pequeninos. Entre você e a situação que te coloca medo, Deus escolheu por você. Aqui o Evangelho de hoje. Ele revelou aos pequenos e o Senhor vai revelar para você a cada dia. Quanto mais intimidade, quanto mais entrega, o Senhor vai revelar quais são os caminhos, quais são as palavras que você vai utilizar, quais são os comportamentos, qual que é a postura que Deus quer de você. É isso que o Evangelho hoje vem nos dar, essa capacitação na palavra de Deus. E ainda se com Abraão, com Moisés não ficou claro, a gente não se encontrou nessa graça de Deus,
o Senhor vai nos encontrar com Davi. Davi, quando ele foi escolhido pelo profeta para ser o rei de Israel, falaram para o profeta, Deus anunciou para o profeta a casa que estaria o novo rei de Israel. Só que ali havia o filho mais velho é o predestinado, o filho mais velho é o escolhido. O filho mais velho é que tem o direito, o mais forte. Davi era o último dos filhos. Davi era o último dos filhos. E Davi ficava lá cuidando das ovelhas. É o que vivia no meio da sujeira, que vivia sempre fedendo ovelhas. E Deus escolheu o menor daquela casa. E até nas estaturas, a palavra diz que Davi era muito pequenininho. Deus quis escolher aquele pequenininho. Muitas vezes a gente tem complexo. Olha isso que Deus está pondo no meu coração. Deus vem hoje curar muito complexo de condição social, complexo de situação intelectual. Se você está no meio de pessoas que você acha que elas são mais inteligentes do que você, Deus escolheu a você. E até complexo da própria nossa estatura, complexo da nossa própria beleza. O Senhor escolhe os pequenos. Por que complexo da nossa estatura e da nossa beleza? Porque o nosso campo de visão, se você vem falar com uma pessoa que é muito mais alta que você, a gente tem um complexo de inferioridade pela própria posição de estatura. Se a gente for falar com uma pessoa que tem um cargo maior que a gente tem um complexo pela própria estatura do cargo da pessoa. Se a gente está diante de uma pessoa que tem muito mais dinheiro que a gente fica intimidado pela própria condição, a estatura social que nós temos. A gente costuma identificar isso como senso de autoridade. E o Senhor hoje vem quebrar isso dentro de mim e de você. Se orgulhe do jeito que Deus te fez, porque Deus escolheu os pequeninos para revelar as grandes coisas. Assim diz o Evangelho de hoje. Eu te bendigo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelastes aos pequenos. Deus revelou as leis para aquele pequenininho chamado Abraão, para aquele medroso chamado Abraão. Deus revelou a libertação para aquele que se achava pequenininho diante do faraó, que foi Moisés. Deus revelou a capacidade de governar a sua terra para aquele que era o menor dos filhos em estatura, para aquele que era o menor dos filhos em beleza, para aquele que era o menor dos filhos em aparência, enfim, aquele que cuidava das ovelhas, que foi Davi. E foi esse pequenininho que derrubou o gigante que se colocava à frente dele, que o ameaçava, que foi Golias. O Senhor hoje vem nos devolver a nossa estatura que Ele nos fez para vencer. O Senhor nos capacitou, nos fez e nos predestinou para ter uma vida de vitória, para ter uma vida de coragem, para ter uma vida de sabedoria, enfim, tudo que o Senhor tem, todos os propósitos que Deus tem para a minha vida e para a tua vida, hoje Ele vem revelar nessa palavra, em apenas 2 versículos. A menor das palavras dessa semana do propósito é a palavra que vem te colocar no lugar que Deus te predestinou, por mais que você não se ache capaz, por mais que eu não estou me sentindo forte nesse momento. É nesse momento que Deus vem nos fazer forte. E Deus continua aqui no Evangelho. Só a gente retomando para quem está chegando. Porque aquele tempo, Jesus pronunciou essas palavras: eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. Sim, Pai, eu te bendigo, porque assim foi do teu agrado. Tá vendo que aqui não é merecimento? Tá vendo que aqui não é sorte? Tá vendo que aqui não é quem chegou primeiro, ou quem estudou mais, ou quem tem mais dinheiro, ou quem tem mais posses,
ou que tem mais fama. Não, o Senhor escolhe o que é do agrado dele. E Ele te escolheu porque é do agrado dele para vencer a situação. Ele me escolheu para estar aqui hoje, me capacitando, dando mais poder à minha fé, dando mais conhecimento. Está revelando a mim e a você do jeito que nós estamos, porque foi do agrado do Senhor. Todas as coisas me foram dadas por meu Pai, disse Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. E aquele a quem o Filho quiser revelá-lo. Hoje, você está enxergando Deus na tua vida? Essa é a pergunta que o Senhor vai fazer para mim. Rodrigo, você está conseguindo enxergar Deus na tua vida? Olhe para Jesus. Olhe para a palavra de Jesus todos os dias. Quando Pedro estava para afundar, quando ele quis andar sobre as águas, quando ele olhou para o vento, ele afundou. Mas quando ele olhou para Jesus, ele estava acima do risco da morte. Ele estava acima de tudo aquilo que colocava risco para ele. Ele estava acima dos impossíveis. Andar sobre as águas era um impossível. Ele estava acima quando ele estava olhando para Jesus. É isso que Deus vem falar para a gente nesse evangelho de hoje. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele o Filho quiser revelá-lo. Olhe para Jesus e comece a enxergar Deus na tua vida. Essa é uma recomendação do Senhor. Você quer se sentir grande? Você quer se sentir forte? Você quer superar os teus medos? Olhe para Jesus. Todos os dias. Quando a gente estiver na situação que o medo vem falar mais alto, enxergue Jesus na tua frente. Ontem eu estava num momento de oração na igreja e eu tive uma visão muito poderosa. Eu tive uma visão extraordinária de Deus. Jesus estava na minha frente. E foi muito real. Jesus estava praticamente na minha frente. E eu pedia para ele, falava assim, Senhor, o que o Senhor quer falar no meu coração? Ele olhava para mim de um jeito, eu falei, o Senhor quer falar alguma coisa para mim. E eu perguntava, Senhor, o que o Senhor quer falar? Ele olhou para mim e disse assim, eu estou contigo. Só falou isso, eu estou contigo. E é isso que eu quero, estou compartilhando isso que é muito íntimo do meu momento de oração ontem. Eu estava ontem na casa de Deus, eu fui buscar por Deus. E Deus, quando nós falamos hoje na abertura dessa reflexão do Evangelho, Deus quer os dispostos. Deus não quer os sábios. Deus não quer as pessoas que ficam devorando conhecimento, mas não têm temor à palavra de Deus. Deus quer as pessoas dispostas. E ontem, quando eu saí da minha casa e estava lá ontem, naquele momento de oração, eu percebi que eu fiz uma vontade de Deus, que era estar disposto a buscá-lo na casa dele, a buscá-lo naquele momento de oração. E aquele momento que eu fechei os meus olhos em oração, para colocar todas as minhas angústias, todos os meus desafios, Deus se fez presente na minha oração, visualmente. E Deus só disse, eu estou contigo. E eu quero, à luz do Evangelho de hoje, porque ele disse assim, sim, Pai, eu te bendigo, Jesus disse no Evangelho de hoje. Eu te bendigo porque assim foi dado do teu agrado. É do agrado do Senhor estar contigo todos os dias. Nós estamos hoje refletindo o Evangelho. Numa semana em que Deus está trabalhando a nossa fé. Se você está hoje pela primeira vez aqui, nós começamos o propósito na segunda-feira. Deus nos ensinou o que era amar a Ele acima de tudo. Porque, para descansar no Senhor, nós precisamos tirar de nós essa responsabilidade que nós somos a figura da proteção para as pessoas. Nós podemos exercer momentaneamente alguma proteção, mas a proteção que nós precisamos ensinar às pessoas que dependem de nós, essa proteção está no Senhor, é amar o Senhor acima de tudo. E assim é de nós com as pessoas que nós enxergamos como as figuras protetoras. Nós precisamos enxergar Deus
ter essa visão de Jesus que está conosco todos os dias, que Ele é a nossa força, para que quando as pessoas faltarem, a gente não caia, a ponto de não conseguir se levantar mais. No segundo dia, Deus veio falar para a gente, nesse propósito de oração, das graças que nós não vemos, de quando nós nos orgulhamos da nossa própria fé. E o Senhor vem dizer: eu já fiz muitos milagres na tua vida. Se a tua situação de hoje é de dor e você está me cobrando excessivamente para que tudo se resolva logo, o Senhor vem dizer: tenha gratidão, reconheça, tenha um olhar de arrependimento, enxergue as pequenas coisas. E ontem Deus deu mais esse passo na fé para nós. E hoje a palavra de hoje, o Senhor veio trazer para a gente, que a gente reconhecesse que independente do tempo de fé que você tenha, que independente do tempo que você já leu a Bíblia, ou se você já leu algum dia, independente da tua herança familiar de fé, independente da tua estatura física, independente da tua estatura social, independente da tua estatura intelectual, independente da roupa que você veste, independente das pessoas que se apresentam diante de você com qualquer autoridade, o Senhor hoje vem te revestir da grandeza pelo agrado dele. O Senhor vem te dizer: você não é pequeno, você não é incapaz, você não é fraco, porque dentro de ti habita o Espírito Santo. E o Senhor vem te dizer: todas as vezes que você buscar dentro de ti essa força chamada Espírito Santo, você será forte diante de qualquer situação. Faz sentido isso? Faz sentido que às vezes que você se sentiu fraco, fraca, você não fez uso, você não clamou essa força que mora dentro de mim e dentro de você, chamado Espírito Santo? E que hoje na nossa fé o Senhor vem nos ensinar isso. O grande ensinamento dessa reflexão de hoje é exatamente a gente parar de ficar a gente se sentindo menor, parar de ficar falando que eu não sou capaz, eu não posso. Quantas oportunidades que Deus te deu, quantas oportunidades que Deus te colocou e você recusou e disse: não, eu não sei fazer isso, não, eu não estou pronto para isso. Deus hoje vem te colocar naquela oportunidade. Deus estava te dando uma grande graça. E as graças de Deus não é um fruto maduro, descascado para você comer. As graças de Deus é uma semente que o Senhor, junto da nossa disposição, vai fazer essa semente germinar na terra, vai fazer essa semente virar uma planta, dessa planta virar uma árvore, dessa árvore aí sim ter condições de dar esse fruto que nós estamos pedindo na oração. Então Deus hoje está te dando uma semente da fé. Vamos regar essa semente todos os dias. Vamos regar essa semente com a água do Espírito Santo. Vamos regar essa semente com a luz do Senhor. Para uma planta crescer precisa de água e luz. Uma planta, para ela crescer e dar frutos, virar uma árvore, ela precisa de água e luz. E é a água do Espírito Santo que vem fecundar a tua fé hoje. Toma posse disso. Deus está falando diretamente com você. Para de falar que você é burro. Para de falar que você é burra. Para de ficar dando ouvidos às palavras que te dizem que você não é capaz. O Senhor hoje vem trazer para nós um reconhecimento. Deus não está me fazendo grande. Deus não está me fazendo capaz. Deus não está me fazendo inteligente. Ele está dizendo que do jeito que eu estou, o Espírito Santo vai me dar a capacidade, a inteligência e a grandeza que será necessário para que o nome do Senhor seja glorificado. Porque se eu me sentir sábio, se o Senhor desse a entender aos sábios, como diz aqui o Evangelho, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. Se o Senhor desse as grandes revelações, os grandes feitos aos sábios, como que o Senhor seria reconhecido que foi Ele que fez? Porque o sábio traz todo com ele os títulos que ele tem. O sábio ele faz questão de mostrar todo o conhecimento que ele tem, toda a autoridade que ele tem. Como que Deus vai se revelar naquele que não vai testemunhar? Deus quer revelar nos pequenos, para mostrar que são os improváveis que Ele faz ser protagonista das grandes graças do Senhor. Olha para José. Deus
trouxe o filho dele para o mundo para ser o Salvador. Será que os senhores da lei não poderiam ser o pai de Jesus? Será que aqueles que entravam nas sinagogas e saíam a ensinar, que andavam com roupas de autoridade, será que todo mundo não ficava esperando que aquele ali seria o que queria acolher o menino Deus? Deus precisou mostrar para toda a humanidade que o pai de Jesus era um homem simples, mas obediente. Que o pai de Jesus, diante da sociedade, que não existe profissão simples, profissão menor, todas têm o seu valor, todas têm a mesma estatura, mas para a sociedade, a profissão de José era de um homem simples, pobre. E é ali que Deus fez aquele que ensinou Jesus a dar os primeiros passos. Você que é pai, você que é mãe, consegue enxergar José, a grandeza de José, quando teu filho e tua filha começou a andar, que o pai dessa criança pegou ela pela mão, que o pai dessa criança era a figura daquele momento de ensinar a dar os primeiros passos. Assim foi José, aquele homem improvável, aquele homem simples, aquele homem daquela cidade desse tamanhozinha. A palavra mesmo diz, quando Jesus não foi reconhecido em sua terra, poderia vir dessa terra o Messias? É uma terra improvável, de um homem improvável, que o Senhor fez, que o Salvador viesse ao mundo. E isso eu quero profetizar para a tua vida aqui, à luz do Evangelho de hoje. Se aonde você está é uma terra improvável, se aonde você está plantada hoje é uma terra improvável, é ali que Deus quer realizar os grandes feitos. Se você se sente um improvável para mudar uma situação dentro de tantas pessoas que você vê que parece que são maiores que você, mais inteligentes que você, é Deus que quer o improvável para que se revele o extraordinário de Deus. É por meio de você, é por meio da tua fé. Se os médicos hoje colocaram uma situação de saúde para a sua vida, ou para a vida de uma pessoa que você ama muito, é por meio da boca daquele que nunca estudou medicina, que vai sair a maior determinação, o maior relatório médico da tua boca. Quando vier falar assim, não tem mais jeito, não há como fazer, que a nossa boca professe, o meu Deus, a fé que eu tenho no meu Deus vai mudar, tem o poder de mudar toda essa situação. Para até que os médicos possam ter a graça de conhecer a palavra de Deus. Aqueles que ainda não conhecem, porque tem muitos médicos de fé, tem muitos médicos que, quando começam suas cirurgias, dedicam a Deus, não o poder dele, mas o poder do Deus que habita dentro dele. Mas tem muitos médicos que ainda não conhecem, porque quanto mais conhecimento a gente tem, você quer se tornar ateu? Vou trazer aqui uma reflexão. Eu já conversei com pessoas, inclusive professores de medicina, e durante as conversas eu entrei nessa questão. Da onde é a autoridade daquele homem, do conhecimento dele, da onde entra Deus? E aí, no meio dessas conversas, eu tive o seguinte entendimento. Quanto mais você tem conhecimento, estudo, mais fácil você vai começar a parar de querer reconhecer Deus nas coisas. Hoje nós estamos vivendo aí uma era de muito conhecimento. Eu tenho feito muitos estudos, mas quanto mais eu estudo as ciências do mundo, mais eu preciso estudar a palavra de Deus para entender que aquilo ali foi Deus que fez. Hoje está todo mundo dizendo viva a ciência. É lógico, a gente tem que reconhecer o valor desses homens, mas essa palavra, esse viva a ciência, ela vem tirar o protagonismo daquele que é o pai da ciência. É Deus que revela, é Deus que capacita aquele homem. É Deus que capacita todos esses homens que hoje precisam ser reconhecidos, mas o reconhecimento antes tem que ser daquele Deus que revelou, Deus que deu cada substância. Então é viva Deus, viva Jesus. Viva o Pai da ciência, que é aquele que fez o céu e a terra. Essa pequena frase vai começando a anestesiar o agir de Deus
diante de uma pandemia tão grave, diante de uma situação, nós vivemos pedindo a Deus, Senhor, acaba com a pandemia, Senhor, acaba com a pandemia. A hora que Deus começa a dar o controle de tudo, viva a ciência. Faz sentido isso? Que nós somos induzidos a proclamar palavras que dentro de nós começa a tirar todo o entendimento do Deus que age em todas as coisas. Deus precisou de Moisés, Deus precisou de Abraão, Deus precisou dos grandes homens que hoje nós conhecemos como grandes, mas eram pessoas improváveis, porque o nome dele está acima de todo nome. E em você e em mim o Senhor hoje vem dizer, o Senhor vem fecundar esse dom da fé. O Senhor vem fecundar em você hoje. Olha isso que o Senhor vem colocar no meu coração. O Senhor hoje vem te curar de toda inconstância de oração. O Senhor hoje vem te curar de todas as situações que você não consegue parar para dedicar um tempo a Deus. Essa palavra de hoje, essa visão de fé, o Senhor veio dar não só uma visão, mas o dom da fé. Toma posse do dom da fé nessa manhã. Toma posse do dom da fé, da obediência. Toma posse do prazer em estar diante do Senhor todos os dias. Toma posse das atitudes que quando baixar uma mensagem de WhatsApp, que você estiver fazendo uma oração no celular, como estamos agora, que você escolha por Deus e não pela mensagem. Que Deus cure toda a tua ansiedade por notícias. Que Deus me cure toda a ansiedade por notícias. Que Deus me cure toda a ansiedade por invisibilidade. Você não é invisível. Se você hoje está se posicionando, fazendo coisas para as pessoas enxergarem você, Deus hoje vem te dizer, filho, é dos invisíveis que eu tenho predileção. É dos improváveis que eu tenho preferência. Não é isso que diz o Evangelho aqui? O Senhor vai revelar ao seu coração o que você vai fazer. O Senhor vai revelar ao seu coração o que você vai falar. O Senhor vai revelar ao seu coração por meio da intimidade da oração. Por isso Deus está te curando hoje dessa inconstância da oração. Porque o Senhor vai revelar na oração. Então, se você quer que o Senhor fale a você, antecipe, que o Senhor capacite, que o Senhor dê a coragem, não o medo, que o Senhor dê a autoridade e não essa timidez que tem te impedido de alcançar, de colocar a mão na graça, de progredir na vida, o Senhor vem te dizer. Jesus disse ao Pai, eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequenos. O Senhor hoje veio te curar dessa inconstância de oração, porque quanto mais você estiver em intimidade com o Senhor, mais o Senhor vai revelar por meio de você grandes coisas. Grandes coisas. Não queira resultado rápido. Não comece a rezar hoje querendo que amanhã aconteça. Mas tenha esse processo de intimidade com o Senhor. É essa revelação que o Senhor vem nos dar hoje. Então que nessa manhã nós vamos agora fazer a entrega. Nós já estamos finalizando a nossa live. Se você chegou no final, faça depois, desde o início. E esse é o terceiro dia do propósito Descanse no Senhor. Está gravado aqui no Facebook e no Instagram o primeiro dia, o segundo dia e agora o terceiro dia vai ficar gravado também. Faça isso, invista na tua fé. E isso o Senhor vem colocar para mim todos os dias. Rodrigo, invista mais. Invista na tua fé. Comece a fazer. E eu quero hoje trazer um fechamento de um ditado popular que tem se tornado muito forte dentro de nós e isso tem tirado a nossa fé. Hoje o mundo vem dizer, as pessoas vêm dizer pra gente que o mundo é dos espertos. Hoje, frequentemente, as pessoas têm tirado a gente do caminho dizendo, o mundo é dos espertos. Você é muito bobinho. O mundo é dos inteligentes. O mundo é dos donos da sabedoria. Só vai chegar lá quem tiver autoridade para isso. Só tem direito de falar dentro de uma reunião pessoa que tem bagagem. O Senhor hoje vem cair por terra tudo isso. O mundo não é dos espertos. O mundo é dos dispostos. Só tem direito quem tem bagagem. Deus não está dizendo para você não estudar e para mim não estudar. Mas quanto mais eu estudar as ciências do mundo, quanto mais eu estudar o conhecimento do mundo, eu tenho que estudar ainda mais a palavra de Deus, para que a gente enxergue em tudo que for revelado por todo o conhecimento humano, que ali em cima do conhecimento humano tem o conhecimento de Deus.
que você, dentro de uma reunião, que você possa ser o menor dos funcionários da empresa. Deus pode revelar a solução por meio daquele que é pequeno. Por meio daquele que é pequeno. Eu vou trazer aqui um testemunho curtinho. Eu realizei um trabalho de oratória numa empresa. Trabalho de oratória e vendas. Eu fiz junto com meu irmão. Eu fazendo sobre comunicação, que é a minha especialização. Meu irmão fazendo sobre vendas. E a empresa passava por um problema muito sério. E nós fizemos uma atividade ali que eram as pessoas colocar o que é um problema na empresa. Todo mundo escreveu anonimamente. E como que aquela pessoa resolveria o problema? Todo mundo escreveu anonimamente e colocou dentro de uma caixa. Sabe de quem que saiu a solução de um problema que os donos da empresa não conseguiam resolver há anos? Que os diretores da empresa não conseguiam resolver há anos? Os donos das bagagens? Que os maiores vendedores da empresa não conseguiam resolver há anos? Sabe quem foi a solução? E depois que nós encontramos a solução, nós buscamos saber quem que era o dono daquela letra. O motorista da empresa foi o autor da solução de anos de uma empresa grande da região de Ribeirão Preto. O motorista da empresa foi o dono da solução, porque anonimamente ele teve coragem de fazer aquilo que socialmente as pessoas aprisionaram ele, porque ele era um motorista, porque ele não tinha estudo, porque ele era um homem muito simples. E esse testemunho revela a palavra de hoje. Jesus pronunciou essas palavras: Eu te bendigo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequenos. Demais, né? Tá vendo? Eu trouxe uma situação de um trabalho meu, que ali Deus habitou. E dentro do teu trabalho Deus vai habitar. E Deus quer revelar a você as grandes soluções. Não se sinta mais pequeno, não se sinta mais incapaz, porque o Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Tem sentido hoje a nossa reflexão? Tem sentido? Que todo autoritarismo, toda pressão, todo grito que te fez pequeno, todas as palavras que te colocou para baixo, caiu por terra diante do Evangelho de hoje. Porque Deus gosta das pessoas mais frágeis, das pessoas que todo mundo desconfia da sua capacidade. Deus gosta das pessoas mais chucras, assim como foi com o Pedro. Ele escolheu para iniciar toda a sua obra um homem chucro, ignorante, para liderar todos aqueles discípulos. E Deus escolhe a mim e a você do jeitinho que nós estamos. Deus nos cura de todas as situações que nós passamos em relacionamentos, em trabalho, dentro da própria família, dentro do nosso interior. Deus vem colocar dentro da gente essa verdade, que existe um Espírito Santo que vai fazer os improváveis terem as grandes soluções. Os improváveis terem palavras de cura. Os improváveis terem palavras de bênçãos, até para grandes autoridades. E nós somos os improváveis hoje que Deus coloca de pé, na estatura de filhos de Deus. Amém?